Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para darmos sequência aos nossos estudos em física. A nossa primeira playlist cuidou de trabalho, energia e potência. Foram 20 questões que cuidavam desses temas. Nós vamos iniciar hoje uma nova playlist que vai cuidar de impulso e quantidade de movimento, que é outro tópico básico dentro de mecânica, tanto para o ensino médio quanto para os nossos vestibulares e para o Enem. Bom, a questão que eu vou iniciar fazendo com vocês é sobre um corpo de massa 3 kg, movendo-se a 5 metros por segundo, haja uma força de maneira que, após 10 segundos, sua velocidade tem um valor de 2 metros por segundo em sentido oposto ao inicial. Qual o valor da intensidade da força que atuou sobre esse corpo? Em síntese, apresento os seguintes dados. Eu vou ter um corpo de massa m igual a 3 kg, que vai ser dotado de velocidade de 5 metros por segundo, conforme está até aqui no desenho esquemático. Após a ação de uma força, durante o intervalo de 10 segundos, o que vai acontecer com o nosso móvel? Ele passa a ter 2 metros por segundo, mas em sentido oposto. Ou seja, devido à ação da força F, o movimento que estava para a direita, com intensidade de 5 metros por segundo, passa a ser um movimento horizontal para a esquerda, com um módulo de velocidade de 2 metros por segundo. O que nos vai ser pedido? Qual a força que é capaz de fazer isso com o nosso corpo? E eu acrescentei um pedido adicional com o impulso que essa força aplica. Bom, primeiro vamos nos ater ao equacionamento básico de impulso e quantidade de movimento. Em termos vetoriais, nós podemos escrever o seguinte: um impulso I é igual à variação da quantidade de movimento ΔQ, que também é igual a m ΔV, e que por sua vez também é igual a F ΔT. Notem que em todas as partes desse equacionamento aqui, nós temos nossa setinha aqui em cima que indica que são vetores. Entretanto, a primeira solução que eu vou apresentar para vocês é a solução escalar. Por que eu faço isso? A solução escalar ela é mais simples, mas tem um inconveniente. Alguns problemas, ou uma parte dos problemas que nos são propostos, nós não conseguimos resolver com a abordagem escalar, só usando a abordagem vetorial. Por outro lado, em muitos vestibulares são cobradas questões um pouco mais simples, e que é possível, com o conhecimento, da parte escalar, resolver a questão. Então a gente vai sempre procurar fazer isso aqui. Resolvemos primeiro, quando é possível, pelo modo escalar. Se você ficou satisfeito, show de bola. Mas se você quiser sempre uma solução mais geral, eu também vou apresentar, já sabendo que essa solução mais geral vai ser uma solução vetorial. Vamos então primeiro cuidar da solução escalar. Na resolução escalar, eu tenho que criar um referencial. Eu vou adotar que todo mundo que tiver direcionado, todas as velocidades estiverem direcionadas para a direita, eu vou adotar o sinal positivo, e todas as velocidades que estiverem direcionadas para a esquerda, eu vou adotar o sinal negativo. Bom, com isso, eu vou retirar os vetores e vou poder tratar esse equacionamento como se fosse escalar. Vou dar prosseguimento aqui, no final eu digo por que isso é possível. Tá? Então nós temos que F ΔT, nota aqui sem vetor, é igual a m ΔV. Também não estou colocando aqui o vetor, porque eu vou fazer a abordagem escalar. Isolando a força F, que é o que o problema nos pede, que força é capaz de fazer isso com o nosso bloco, eu vou ter que F é igual a m ΔV sobre ΔT. A massa é dada, é de 3 kg, o ΔT é de 10 segundos, e agora como é que eu vou resolver o ΔV? ΔV é a variação de velocidade, é velocidade final menos velocidade inicial. Ora, como eu estou adotando positivo para a direita e negativo para a esquerda, e conforme os dados do problema, meu V0 está para a direita, meu V0 vai ser igual a 5 metros por segundo. E meu VF, que está orientado para a esquerda, vai ter sinal negativo de menos 2 metros por segundo. Voltando então, ΔV é VF menos V0. VF é menos 2. Menos o V0, que é 5. Menos 2 menos 5 dá menos 7. 3 vezes menos 7, menos 21, sobre 10,
menos 2,1 newtons. Ora, esse sinal de menos, na nossa abordagem escalar, vai apenas indicar o quê? Que em vez de estar orientado para a direita, essa força que nós estamos encontrando está orientado para a esquerda. Reforça vocês, o problema pede apenas o módulo da força. Então, o módulo da força vale 2,1 newtons. Mas nós podemos também acrescentar informação de como esse resultado deu negativo, a força está orientada horizontalmente para a esquerda. Vamos agora passar para a segunda abordagem, que é a abordagem vetorial, como eu havia prometido para vocês. Lembrando que a abordagem vetorial é sempre a abordagem mais geral. Ou seja, qualquer questão de impulso, quantidade de movimento poderá ser resolvida pela abordagem vetorial. Vamos lá então. Nós temos aqui a equação em cima que nos diz que o impulso vetor é igual a ΔQ vetor, que por sua vez é igual a m ΔV vetor, que é igual a F ΔT F vetor. Antes eu vou só explicar para vocês por que o ΔQ vetor é igual a m ΔV. Vamos dar uma olhadinha para cá? ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento, é igual à quantidade de movimento final, que é F, menos a quantidade de movimento inicial, que eu estou chamando de Q0. Só que QF é o produto da massa pela velocidade final. Q0 é o produto da massa pela velocidade inicial. Ora, se eu colocar a massa em evidência, eu vou ter que mVF menos mV0 é a mesma coisa que m, que multiplica VF menos V0. Só que VF menos V0 é justamente o nosso ΔV, o nosso vetor variação de velocidade. Bom, vamos avançar um pouquinho. Como é que eu posso calcular o nosso vetor variação de velocidade, ΔV? Ora, o ΔV é VF menos V0. Toda vez que nós temos que subtrair dois vetores, a regra de subtração vetorial nos diz que nós temos que representar os dois vetores com origem em comum. Comigo aqui, V0 está orientado para a direita, VF está orientado para a esquerda. Olhem aqui, V0 para a direita, VF para a esquerda, estão com origem em comum. Ok, vamos dar sequência? O que nós temos que fazer então? O nosso vetor ΔV, que nós queremos encontrar, ele vai ter origem no subtraindo, que é o V0, e vai ter fim, extremidade, na extremidade do minuendo, que é o VF. Vou repetir. ΔV é VF menos V0. O vetor, que é o vetor subtração, ele vai ter início em V0 e fim em VF. Eu estou representando ele aqui em vermelho. Olha o nosso ΔV. Quando eu faço isso, eu aplico a regra de subtração vetorial, o tamanho do ΔV, o módulo do ΔV, já sai graficamente. Ora, dá para ver que esse vetor em vermelho, que é o ΔV, tem um tamanho que é igual ao tamanho de VF mais o tamanho de V0. O tamanho de VF é 2, o tamanho de V0 é 5, então o tamanho do meu vetor ΔV, a intensidade, o módulo, vale 7 metros por segundo. Essa é uma informação extremamente relevante. Vamos voltar aqui então. Já mostrei que ΔQ é m ΔV, já ensinei como a gente calcula o módulo de ΔV e como que nós fazemos vetorialmente a subtração de dois vetores. Vamos agora então avançar na questão. Nós temos que F ΔT é igual a m ΔV. Jogando ΔT para baixo, eu vou ter que F vetor é igual a m ΔV vetor sobre ΔT. Ora, toda vez que eu tenho uma equação vetorial como essa que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente pode dizer que o módulo de F vai ser igual a m vezes o módulo de ΔV sobre ΔT. A massa é 3, o ΔV, já expliquei para vocês, vetorialmente vale 7, e o ΔT 10 segundos, que foi o tempo de atuação da força. Fazendo as contas, nós vamos encontrar 2,1 newtons, que é o resultado igual ao resultado que nós havíamos encontrado antes, com uma pequena diferença. Quando nós fizemos a resolução escalar, nós encontramos que F era igual a menos 2,1 newtons. E nós interpretamos esse sinal negativo, dizendo então que se eu tinha feito uma orientação para a direita como positiva, e eu encontrei um valor negativo, é porque a minha força tem um sentido que aponta para a esquerda. Isso em consonância com a nossa orientação. Quando eu faço a abordagem vetorial, eu encontro o módulo de 2,1 newtons. Mas qual vai ser a direção, qual vai ser o sentido? Olha, a própria equação vetorial nos responde isso. Isso que está aqui em cima tem muito significado. Eu vou dar os dois significados para vocês. Eu posso dizer que o módulo do impulso é igual ao módulo de ΔQ,
que por sua vez é o produto da massa pelo módulo de ΔV, que também é igual ao módulo de F vezes ΔT. Ou seja, eu estou cuidando dos módulos. Mas eu também posso dizer que a direção do vetor impulso é a mesma direção do vetor ΔQ, que é a mesma direção do vetor ΔV, que é a mesma direção do vetor F. Isso porque tanto M quanto ΔT são escalares positivos, então eles não alteram o sentido. Então todos esses aqui vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Olhem aqui para o desenho. Nós tínhamos encontrado que ΔV era horizontal para a esquerda. Pergunto a vocês, qual a direção e sentido da força F? Horizontal para a esquerda. Qual a direção e sentido do impulso? Horizontal para a esquerda. Qual a direção e o sentido do ΔQ? Horizontal para a esquerda. Bom, vencido isso, eu pedi adicionalmente na questão que nós encontrássemos o módulo do impulso. Ora, agora eu vou pegar essa partezinha daqui. O módulo do impulso é igual a massa vezes o módulo de ΔV. A massa é 3, o ΔV é 7. Se eu fizer a conta, eu vou encontrar 21 newtons vezes segundo. Por outro lado, eu também posso escrever que vale 21 kg metro por segundo. As duas formas, eu vou provar para vocês, elas são equivalentes. Então, no sistema internacional, newton vezes segundo é igual a quilograma metro por segundo. De onde vem newton vezes segundo? Se eu olhar que o impulso é F ΔT, F é em newtons, ΔT em segundos, então é natural que a unidade de impulso fosse newton vezes segundo. Mas, por outro lado, o impulso também é igual a ΔQ, que é m ΔV, a massa em quilos e ΔV metro por segundo. Por isso que nós encontramos, às vezes, a resposta dada em quilograma metro por segundo e, às vezes, a resposta dada em newton vezes segundo. Aprofundando só mais um pouquinho. 1 newton vezes segundo, como newton é unidade de força, e força é massa vezes aceleração, eu posso dizer que newton é 1 kg metro por segundo ao quadrado. Se eu multiplico por segundo, eu posso simplificar, o que vai me levar a 1 kg metro por segundo. Ou seja, 1 newton vezes segundo é igual a 1 kg metro por segundo, e as duas unidades são compatíveis com o sistema internacional quando eu vou me referir tanto a impulso quanto à variação da quantidade de movimento. Espero que vocês tenham compreendido. Como eu falei para vocês, eu sempre que for resolver problema de quantidade de movimento de impulso, vou primeiro fazer uma abordagem escalar, que permite resolver uma parte razoável dos problemas, e eu vou apresentar também a abordagem vetorial, que é a abordagem geral. Com essa abordagem você resolve qualquer questão. Espero que vocês tenham compreendido. Curtam, compartilhem, mandem suas dúvidas. Afinal de contas, esse canal é feito para vocês. Eu peço duas coisinhas. Primeira, não deixe de assistir os próximos vídeos sobre impulso e quantidade de movimento que nós vamos colocar aqui na nossa playlist. E segundo, repitam comigo, eu vou passar.